nossa irmã Maria, trazer um pouco dos seus conhecimentos e dos seus estudos sobre o tema Estar Reunidos em Nome de Jesus. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Então, boa noite. Então, o tema vai ser, estar reunidos em nome de Jesus. Jesus, que é o nosso grande mestre, foi o nosso grande professor, o exemplo, a quem nós devemos tentar seguir, sobre os ensinamentos de Jesus. E agradecer, por estarmos aqui em mais essa oportunidade dessa encarnação, nessa grande escola, que é essa oportunidade, de reencarnar. Então Jesus nos disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E é sobre essa reunião que nós vamos falar, Então é importante a gente lembrar que nós temos que interpretar as palavras de Jesus não segundo a letra, mas segundo o Espírito, Jesus falava através de parábolas, de ensinamentos com linguagem para a humanidade da época, para que nós, lá naquela época, pudéssemos entender aquilo que ele estava passando, Então imagina se a gente fosse ensinar álgebra para uma criança de 5 anos, ela nada entenderia, Então a gente precisa adaptar a linguagem e assim Jesus o fez. Então o que seria essa reunião? Será que é uma reunião física de pessoas no mesmo espaço físico? Bastaria estarmos reunidos falando ou brigando, defendendo o nome de Jesus? Será que é essa reunião que Jesus estava falando? Ao longo da nossa história, aqui da nossa civilização, da nossa humanidade, quantas guerras já foram travadas em nome de Jesus, do cristianismo, ou de outras questões religiosas? Será que é esse tipo de reunião? Então essa frase, tão conhecida de Cristo, não é apenas uma promessa, mas a gente pode dizer que é um convite à vivência do Evangelho de Jesus. Então estar reunidos em nome de Jesus é muito mais do que uma reunião física de pessoas, no mesmo espaço físico. Ela transcende isso. Mas é a gente estar então compartilhando sentimentos, intenções e ações todas baseadas no amor, na caridade, na humildade, na verdade para com o próximo. Então a doutrina espírita ela nos convida a fazer essa reflexão sobre o real significado da presença de Jesus entre nós. Não necessariamente compartilhando o mesmo espaço físico. Então se eu estou aqui, eu tenho um amigo lá no Japão e nós juntos resolvemos, não, vamos fazer uma vibração, uma oração por alguma ação específica, nós também vamos estar reunidos, Não necessariamente no mesmo espaço. Então lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os Espíritos nos dizem, Jesus se encontra com os que se reúnem com o propósito de se instruírem, de se educarem, de se melhorarem e de orarem juntos. Ou seja, essa presença espiritual de Jesus, ela vai se manifestar nas nossas boas intenções. É ali que nós nos aproximamos da presença dele, e daqueles que agem por meio de Jesus, com os sentimentos sinceros, com a disposição de servir ao próximo principalmente, e de se transformar sempre para o caminho do bem. Então Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, nos lembra, reunir-se em nome do Cristo é algo muito mais profundo do que um simples ajuntamento no nome de Jesus. Vai além disso, além de nós estarmos reunidos fisicamente. Mas é sim uma disposição das nossas almas, É estarmos abertos a ouvir, a aprender, a perdoar o próximo, a auxiliar e a construir na coletividade, a construirmos juntos. Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 282, Kardec pergunta sobre reuniões, Então ele pergunta,
Os espíritos se reúnem também, formando sociedades, e os espíritos respondem: sim, e com laços ainda mais fortes do que ligam os homens aqui na Terra. Então, o que a gente pode tirar sobre isso? Que essa reunião espiritual verdadeira, ela vai se dar por uma afinidade moral e vibratória. Então, se nós queremos estar próximos a Jesus, né, se queremos Jesus junto conosco, né, nós temos que estar vibrando naquilo que Ele nos ensinou, né? Então, não basta a gente estar reunidos em nome de Jesus, mas talvez falando mal de algum colega que esteja causando algum desconforto naquele momento, ou de alguma situação que talvez a gente entenda que não está sendo bem conduzida por algum trabalhador da casa, né? Às vezes reclamar e não trazer tentativas de solução, né? Quantas vezes a gente se depara, principalmente no trabalho, aqueles colegas que só reclamam de uma situação, mas não trazem nenhuma alternativa de mudança, de melhora, de compartilhamento, né? De não, vamos lá, vamos pegar junto. Então, estar reunidos em nome de Jesus exige um esforço interior, exige uma reforma íntima, a paciência, né? Seja a paciência com os outros ou a paciência com nós mesmos, né? Entendendo ali, como disse a mensagem que nós lemos, nosso lugar de criatura enquanto na caminhada aqui, né, para o nosso progresso. Então a gente tem que ter paciência também, né? Que estamos no local de aprendizes e ainda temos muito para aprender. Paciência por passar por uma situação difícil, né? Então, ter a tolerância nas situações diversas do nosso dia a dia. Então, às vezes, de novo, como disse a mensagem ali, às vezes o silenciar é um bem, é uma atitude de bem que a gente está fazendo. A humildade e a caridade, né? Então, a gente chegando próximo, né, exercitando esses valores ensinados por Jesus, conseguiremos aí estar próximos a Ele nessa reunião em nome de Jesus, né? Então, André Luiz, lá no Nosso Lar, ele vai falar um pouquinho também sobre essas reuniões, né, de oração e de estudo, e ele nos ensina que não são apenas encontros, né, mas são momentos de sintonia com planos mais elevados, onde nós vamos aprender que a mente, digamos, seria o nosso templo e o sentimento seria o altar desse templo, né? Então, se nós queremos entrar em contato com vibrações mais elevadas para que possamos aprender para nos melhorar, nós temos que também fazer esse esforço para podermos vibrar, né, nessa vibração mais próxima, né? Então, essa reunião, em nome de Jesus, ela pode servir como uma sementeira de luz, né? Quando nós estamos reunidos para estudar, como nós estamos fazendo aqui, para orar ou para trabalhar no bem, né? A gente pode se reunir para fazer uma ação, nós estamos semeando luz em nós mesmos e ao nosso redor. Então, Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele diz que onde estiverem 2 ou mais corações sinceros na prática do bem, aí estará o Senhor, né? Reforçando que não basta só a questão do estudo, mas é muito importante também a questão da ação. Então, essa reunião como uma sementeira de luz, né, ela é transformadora, ela transforma uma realidade, seja nossa ou seja de alguém que está próximo de nós, né? Que bom se a gente puder, através dessa reunião, fortalecer aqueles corações que precisam, dar algum tipo de consolo, uma inspiração, né? Então, uma reunião doutrinária, por exemplo, ela pode ser muito mais do que uma reunião em nome de Jesus, mas pode servir como um hospital para aqueles que estão necessitados, como uma escola para nós que ainda estamos aqui na condição de aprendizes, né? Ser um templo de renovação também. Então, estar reunidos em nome de Jesus é assumir um compromisso
com o trabalho no bem, né? Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, trabalhou muito. Então, lá no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, ele destaca que o Mestre está onde estiverem as mãos dispostas a servir, os lábios prontos para consolar, os ouvidos atentos à dor alheia e os corações cheios de compaixão, mostrando a importância dessa ação, desse trabalho no bem. Então, Jesus, ele pode se manifestar em diversas situações, né? Num trabalhador, num passe, num acolhimento fraterno, num estudo feito com sinceridade, num prato de comida oferecido com amor, né? Na escuta silenciosa e respeitosa. Então, ele não vai fazer presente pelo nome. Talvez mas sim pelos atos, né? Então, talvez o que mais importa sejam os nossos atos, a nossa postura. Não necessariamente a gente precisa estar falando no nome de Jesus, mas se eu estou agindo conforme o Cristo ensinou, eu estou com Jesus, né? Falando no nome dele ou não, né? Não é o falar o que mais importa. E muito, muito importante, né, o olhar para o próximo, né, como o ensinamento de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus vai trazer muito essa importância dessa ação voltada para o próximo, para aquele que mais necessita, né? Então, ele traz lá no Evangelho de Mateus a seguinte passagem, né? Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Em verdade, vos digo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Então, Cristo se coloca no lugar do próximo, né, dos irmãos, e nos ensina que toda vez que estamos servindo ao próximo, estamos próximos do Cristo, né? Estamos vibrando nos ensinamentos de Jesus. Então, quando nós auxiliamos, né, alguém, quando nós reconhecemos aquele próximo como nós mesmos, nós estamos próximos de Jesus. E essa verdadeira religiosidade, né, a prática do amor silenciosa e constante no cotidiano, no dia a dia, né, seja com os nossos familiares ali na nossa casa, no nosso trabalho que estamos mais próximos, seja no trânsito tão caótico, em momentos tão difíceis, né? É onde nós temos que praticar esses ensinamentos. E Emmanuel, ele nos lembra que o altar mais elevado do Cristo ainda é o coração que se sacrifica e ama. Então, sabendo, né, que Jesus fez essa promessa de estar junto de nós, qual que vai ser o nosso compromisso, né? Sabendo que estando reunidos em nome de Jesus, a presença do Cristo estará conosco, qual que é a nossa responsabilidade diante disso, né? Nós estamos nos esforçando para que a nossa convivência seja produtiva, seja fraterna. Jesus não exige perfeição, né? Como um grande professor, ele sabe da nossa condição de aprendiz, mas exige sim sinceridade no coração e a vontade de melhorar. Então, a nossa intenção, né? Então, se eu tenho a boa intenção, às vezes a gente vai dar uns tropeços. Faz parte, né, da nossa falta de experiência ainda, digamos assim. Mas se a nossa intenção é boa, nós vamos estar amparados, né? Vamos ter auxílio. Então, reunir-se em nome de Jesus é uma escolha diária. É uma decisão de nos afastarmos um pouquinho, né? Um passinho de cada vez do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Nos aproximando mais dos ensinamentos, né, de amor e caridade. E em cada encontro, e esse encontro pode ser em qualquer lugar, pode ser numa reunião doutrinária, pode ser em outro templo religioso, na nossa casa, numa rodada de conversa com amigos, né?
que nós possamos sempre ser instrumentos dessa presença de Jesus. Não importa onde esteja acontecendo essa reunião. Um antropólogo, uma vez, diz um conto africano, que ele estava numa tribo africana fazendo ali alguns estudos. E ele pegou uma cesta cheia de frutos bem coloridos, colocou embaixo de uma árvore, reuniu um grupo de crianças e disse, fez uma linha no chão, colocou as crianças atrás da linha e falou: olha, quem sair correndo e chegar primeiro lá na árvore vai poder ficar com a cesta toda. Fez o sinal. Na mesma hora, as crianças deram as mãos e saíram correndo todas juntas. E chegaram juntas ao mesmo tempo no cesto. E juntas puderam se deliciar embaixo da sombra da árvore e compartilhar aquela cesta com aqueles frutos tão gostosos e coloridos. E aí ele ficou intrigado com aquilo, Poxa, uma região difícil, onde tinha ainda fome. Por que ninguém quis, pegar o prêmio sozinho? Ele chamou uma menina e conversou com ela. E ela respondeu: Ubuntu. Ubuntu é uma expressão africana que diz: eu sou porque nós somos. Ela respondeu para ele: como um de nós poderia ser feliz se todos os outros iam estar tristes? Então é esse espírito de fraternidade que é essa reunião junto com Jesus, Então, que nós possamos sair daqui hoje conscientes, de que toda vez que nós buscamos o bem, a verdade, a caridade, a fraternidade, Jesus vai estar entre nós, E que o nosso coração possa ser esse ponto de encontro com o Cristo. Então era isso. Obrigada pela escuta.